Hoje nós vamos trabalhar com um conceito bem importante, que é o equilíbrio iônico da água, pH e pOH. Muito bem, vamos começar então. Então hoje nós vamos ver então o equilíbrio iônico da água. Bem, como introdução, eu gostaria de dizer para vocês o seguinte, que esse conteúdo envolve muitas coisas da nossa vida prática. Por exemplo, quando tu vai tomar um banho de piscina, né? A água da piscina deve estar com pH neutro, né? Então, o sabor também, né? O sabor dos alimentos. Nossa, minha letra hoje está horrível. Esse meu tablet ele vai ficando com os buracos, então vai ficando difícil de fazer uma letra tão bonita, né? Então, o sabor dos alimentos, quando tu tens um item que é ácido, nossa senhora, tá difícil de escrever, né? Quando tem um item ácido, ele tem um sabor azedo. Geralmente, os ácidos têm essa característica, né? E quando tem um item básico, no meio é básico, tu tem um sabor que a gente chama adstringente. Nossa, adstringente, tá? Então, esse sabor adstringente, ele é que nem quando tu pega num detergente, coloca a mão dentro do sabão em pó dissolvido em água, a tua mão sai toda melada, assim, né? Quando tu corta um mamão muito maduro também, né? Tu tem essa sensação aí de cola, assim, né? E esses alimentos básicos, então, tem essa característica adstringente, né? Ok? Então, mamão, né? Melão, ácidos, então, mais azedo. Então, a importância de saber se é algo básico, meio, né? Faz muita diferença na hora também de você fazer análise de solo, né? Você usar a piscina, que afinal de contas, né, a piscina, a gente sempre regula com o pH neutro, né? Ou próximo do neutro, né?
E existem equilíbrios muito importantes também no nosso corpo, né? Como o sangue, né? O sangue humano, né? Existe um equilíbrio muito tênue, a ponto de que uma diferença de 0,5 de pH já mata a pessoa. A pessoa não consegue resistir a uma variação de pH muito brusca, superior a 0,3 por aí, né? 0,3, 0,4, tá? Um, uma variação de pH de 0,5 já mata a pessoa, tá? Então, nós temos no sangue um equilíbrio ácido-base muito, muito importante. E é dado pela respiração, né? A respiração, ela tem um importante aspecto nesse equilíbrio do pH do sangue, tá? Muito bem, falando então da importância do equilíbrio iônico, vamos então continuar. Só deixa eu ajeitar aqui que a minha caneta está muito ruim. Vamos botar um valor maior assim na caneta. Um 3 está bom. Porque o 2 está muito ruim. Ficando muito. Tá. Então, vamos lá, pessoal. Próximo item é o seguinte: agora nós vamos trabalhar, nós vamos verificar o equilíbrio iônico da água, tá? Vamos falar propriamente desse equilíbrio iônico, ou equilíbrio de ionização da água, como queira, né? Então, vocês sabem já que a água, né, ela ioniza da seguinte forma: eu tenho uma molécula de água, ela se ioniza formando H+, mais OH-, certo? Ora, quem são essas espécies? Nessa espécie aqui, H+, é o íon hidrogênio, né? Na realidade, é o próton. Tá? Então, observa o seguinte, né? Que se tu tiver o átomo de hidrogênio, você tem no núcleo, um próton aqui, né? Positivo, e o elétron girando aí ao redor, tá? Esse aqui é o teu H, o átomo de hidrogênio. Mas quando tu perde o elétron, tu tens o H+, então praticamente só tem o próton ali no núcleo, né? Tu não tem mais o elétron, certo? Então, quando tu tira esse elétron daqui, né, tu fica só com próton. Então, falar H+ e falar próton é a mesma coisa. Então, essa situação aqui, ela não é verdadeira, né? Na realidade, o que ocorre é outra reação. Na realidade, ocorre a seguinte reação: em duas moléculas de água, tá? Eu tenho um equilíbrio formando o íon hidrônio mais o íon OH-.
esse íon aqui, então, é o íon hidrônio, que é o responsável pelo gosto azedo, né? O íon hidrônio nada mais é que o próton, tá? O próton sendo atraído pelo um par não ligante do oxigênio na água. Vocês devem ter visto lá em algum período anterior, né, que o oxigênio ele tem 6 elétrons na última camada, né? Tá? E o hidrogênio tem um apenas, né? Como eu mostrei ali, né? Tá? Então, a molécula de água nada mais é do que essa junção dessas ligações covalentes do H com o hidrogênio, sendo o H monovalente e o oxigênio divalente, nós temos a formação de duas ligações HO. Obviamente, vocês estão vendo que sobra 2 pares de elétrons sobre o oxigênio. E esses pares não ligantes são responsáveis pela geometria molecular da água, que é angular, né? Tá? Se tu pegar, então, essa geometria, nós temos 4 pares, 4 regiões de repulsão sobre o átomo central, que formam um tetraedro regular no espaço, onde o oxigênio ocupa o centro interno desse meu tetraedro, né? Cada um desses vértices, então, são os pares de elétrons do oxigênio. Eu tenho 2 pares ligantes, que são os pares em que o H aparece, e eu tenho os pares não ligantes, né, que são os outros vértices, são os elétrons não ligantes do oxigênio. O que acontece quando uma molécula de água libera um próton, né? Então, se dentre dessas duas moléculas aqui, uma delas libera um próton, libera para outra água. Então, esse próton, esse H+, ele vai chegar aqui, ó, nas proximidades de um par de elétrons, né? E vai formar o íon hidrônio, que é o H3O+, né? Vocês já estão vendo que a geometria do íon hidrônio é piramidal, né? Piramidal, tá? Então, esse par de elétron aqui, né, faz uma outra ligação covalente, né? Tá? Formando, então, a geometria do íon hidrônio, que dá gosto azedo aos ácidos. Ok? Então, na realidade, é esta situação que nós temos ali. Tá? Na ionização da água, é essa situação real. Mas, por conveniência, é muito mais difícil escrever H3O+, do que escrever H+, né? Vocês concordam, né? Então, por conveniência, por facilidade de escrita, nós vamos adotar esta equação de ionização para resolver qualquer coisa. Mas vocês sabem que a reação correta é essa de baixo, tá? Então, nós vamos representar H+ e o H- para ionização da água. Como vocês viram, né, no capítulo passado, deixa eu ver se tem gente para entrar. Se tiver gente para entrar, você me avisa, né? Como O a William gente está já aguardando, viu... professor, o William está aguardando há uns 15 minutos quase para entrar. Ele entrou uns 3 minutinhos depois que começou a aula. Mas não está aparecendo para mim, então disse para ele entrar de novo, porque... Tá, eu peço para ele tentar entrar de novo. Eu estou com 2 computadores aqui e eu vejo quem entra pelo outro, tá? Ele vai solicitar de novo a entrada.
Oh, tá. Ele deve ter caído porque ficou muito tempo na espera, talvez. Ele solicitou de novo agora. Quando a pessoa entra, ela não precisa, eu não preciso dar permissão para Não? ela entrar de novo. Ah, Se ela tá. já entrou uma vez, ela pode entrar de novo. Conseguiu entrar? Ele está aparecendo pedindo permissão para entrar. Agora sim, Ah, tá. Tá. Tá, ok. Obrigado, agora eu professor. vi. Tá, obrigado. Boa noite. Ok, boa noite. Então, assim, pessoal, o equilíbrio, então, iônico da água, né, aí é a ionização da água. Veja, a ionização da água é a transformação da água em íons, né? Essa transformação, eu posso calcular dela, né, a constante de equilíbrio. Então, vamos calcular a constante de equilíbrio dessa reação. Vamos lá, então. Qual seria, então, a constante de equilíbrio? Só um pouquinho aqui. Constante de equilíbrio da água. Vocês estão cansados de saber já como que seria essa constante de equilíbrio, né? Então vamos lá, vamos repetir. A partir da equação, né, que eu vou utilizar como equilíbrio da água, nós sabemos que o Kc, que é a constante de equilíbrio em função das concentrações, é produto sobre reagente. Então, o produto é H+, concentração de H+, vezes a concentração de OH-, dividido pela concentração da água. Uma coisa interessante, né? Essa concentração da água que aparece aqui embaixo, ela é aproximadamente constante. A 25 graus, essa concentração é da ordem de 55,3 mol por litro. Ora, não tem muito sentido, né, eu trabalhar com duas constantes. Eu tenho, então, uma constante Kc aqui e outra constante que é a própria concentração da água, né? Então, não tem muito sentido isso, né? Outra coisa importante notada aqui, que esta ionização da água, ela é muito baixa. Essa ionização aqui, quer dizer, a equação está totalmente voltada para a água molecular, né? E pouca coisa voltada para H+, mais OH-. Essa parte aqui, então, da ionização, essa partezinha aqui da equação, ela é muito pequena, bem pequena. Para vocês terem uma noção, eu tenho uma molécula ionizada, tá? Uma molécula de água ionizada para cada 555 milhões de moléculas de água. Tá? Então, assim, ó,
Veja como essa ionização é muito baixa, é baixíssima, né? Uma molécula apenas para cada 555 milhões de moléculas de água. Então, se tu juntar 555 milhões de moléculas de água, apenas uma delas vai virar H+, mais OH-, tá? Então, é bem baixo isso, bem pequeno. Como vocês já viram no equilíbrio químico, né, eu posso aumentar esta ionização se eu aumentar a temperatura. Se aumentar a temperatura, né, eu consigo ionizar mais moléculas, tá? Certo? Para vocês terem uma ideia, esse Kc aqui, medido a 25 graus, esse aqui, ó, medido a 25 graus, que é a temperatura considerada padrão, né? Ele dá cerca de ele dá aproximadamente 1,81 vezes 10 na menos 16. É um valor bem baixo também, né? Isso representa a razão, né, entre produto e reagente, para vocês verem que isso é bem baixo. Certo? Mas veja que não tem muito sentido, né? Não tem muito sentido eu trabalhar com uma constante aqui, o Kc, e outra constante aqui, que é a concentração de água. Então, quando eu tenho duas constantes numa mesma equação, é normal a gente juntar essas duas numa nova constante. Tá? Então, o que os caras fizeram? Os caras fizeram o seguinte: bom, já que os dois são constantes, vamos fazer assim, ó, vamos trabalhar com Kc vezes a concentração de água. Isso aqui vai ser, então, a minha concentração de H+, vezes a concentração de OH-. E agora, juntando essas duas constantes, fazendo a continha desses valores, 55,3 vezes aquele 1,81 vezes 10 a menos 16, isso aqui a 25 graus, isso aqui a 25 graus, tá? Ele vale 1 vezes 10 na menos 14. Isso medido, né? E esse carinha aqui foi chamado de Kw. Assim como tem várias constantes de equilíbrio, a constante de ionização da água foi chamada de Kw, tá? Então, é a constante de ionização da água que vale 1 vezes 10 na menos 14 a 25 graus. Se a temperatura aumentar, aumenta esse valor também. Tá? E uma coisa interessante é que a outra parte da equação é chamada de produto iônico da água. Professor, o Kw é relacionado ao water, a constante da água, é isso? Para a gente só poder relacionar? Ionização da água. Ah, tá. Tá? É uma Tá constante ok. de ionização. Tá? Estou Tá calculando ok. aqui a constante de equilíbrio iônico, né? Então, é a Tá, constante de ionização da água. Tá? tá perfeito. Então, se Ok. eu multiplicar o Kc pela concentração de água, que ambas são constantes, eu tenho uma nova constante, tá? Que é o Kw. Nós vamos trabalhar muito com esse Kw aí, tá? Então, o produto iônico da água é
a concentração de H+, vezes a concentração de OH-, que sempre tem que dar o quê? Tem que dar o valor de kW na temperatura, né, determinada, certo? Então, para 25 graus, é 10 na menos 14, tá? Aqui tudo bem, pessoal? Estão entendendo aí? Eu estou entendendo. Muito bem. Sim. Como vocês viram lá no conteúdo de equilíbrio, né? Aqui, vocês também têm equilíbrio. Então, vale os conceitos que vocês já viram antes, né? Então, o que acontece com a temperatura e o K? O K, ele te dá, essa é uma constante de equilíbrio, né? Ele te dá a razão entre produto e reagente, tá? Mas o meu produto é o H+ vezes OH-, certo? Então, se eu aumentar a temperatura, eu vou aumentar o meu K. Por quê? Porque o meu K, né, esse produto iônico vai aumentar também. Então, aumenta o meu K. Então, esse K, esse valor aqui, 10 na menos 14, só vale para 25 graus. Você tem que ter noção de que quando eu falo um valor específico para a constante, esse valor só vale para uma dada temperatura. Tá? Então, vamos ver aqui algumas coisas interessantes sobre essas relações K e temperatura. Vamos fazer uma tabelinha em termos de temperatura em graus Celsius versus o valor de kW para a água. É só para vocês terem uma noção de como que aumenta, né? Então, a 0 graus Celsius, tá? O kW é 0,11 vezes 10 na menos 14. Tá? A 25 graus, o kW é 1 vezes 10 na menos 14. Tá, pessoal? Aqui eu vou fazer o seguinte, para facilitar minha vida de escrever isso aqui, ó. Eu vou botar tudo vezes 10 na menos 14 aqui no kW, para não precisar escrever toda vez isso aí, tá? Para ficar mais fácil, porque a minha caneta não está muito boa aqui, tá? Então, a 40 graus, o meu kW já pula para 3 vezes 10 na menos 14. E a 100 graus, o meu kW pula para 51,3 vezes 10 na menos 14. Então, vocês estão vendo que à medida que eu aumento a temperatura, né, eu observo que o kW está aumentando, tá vendo? À medida que eu aumento a temperatura, aumenta o kW, tá? Então, aquilo que eu tinha falado antes para vocês. Uma coisa importante que a gente tira aqui do equilíbrio iônico da água, o produto iônico, é que sempre, tá? Sempre para temperatura de 25 graus Celsius, a concentração de H+, numa solução em equilíbrio
vezes a concentração de OH-, tem que dar 10 na menos 14. Nossa senhora, minha caneta aqui tá... Tá difícil escrever hoje. Não sei o que é que tá vendo essa caneta aqui. Tá, pessoal? Mas deu para entender, né? Tá? Então, isso aqui vale só para 25 graus. Tá? Então, vamos fazer exercícios, né? Então, eu tenho aqui uma lista de exercícios, né? Nós vamos fazer agora para vocês pescarem isso aqui, tudo que eu falei agora. Aula que vem eu vou falar de pH, né? Daí entra logaritmo também. Então, na aula que vem, é bom que vocês também não faltem. Tá? Vamos ver aqui. Os exercícios, tá? Professor, a Renata e a Sônia Oi. estão tentando entrar. Acho que tem que autorizar a entrada delas. Ah, tá. Só consegui ver uma aqui, só a Renata. A Sônia não aparece. A Sônia tem que entrar de novo, tá? Então vamos lá, pessoal. Então vamos aos exercícios. Só um minutinho aqui, deixa eu arrumar. Exercício 1. Utilizando o dispositivo construído por 2 eletrodos conectados a uma lâmpada, testou-se o grau de condutividade elétrica de volumes iguais de 2 soluções de HA, um ácido HA e um HB. Os resultados foram os seguintes: a intensidade da luz, tá, da lâmpada, foi intensa para o HA e fraca para o HB. O que significa dizer isso, tá, gente? Que a corrente elétrica, a condutividade, né? A corrente elétrica... Nossa senhora, essa minha letra tá horrível. Agora tá melhorando. Parece que a caneta tem os pontos aqui. Tá, a corrente elétrica, ela depende de 2 fatores, tá? Ela depende de elétrons livres... Tá? E isso tu obtém nos metais. Barra alguns outros ametais também, né? Como o carbono grafite, que não é um metal, mas não possuem elétrons livres, mas possuem elétrons, né, que se deslocalizam, elétrons pi. Deslocalizados, que funciona como se fosse elétron livre, né? Então, se você já viram, sabem que o grafite, ele conduz a corrente elétrica, e o carbono, né, ele não é metal, tá? Mas o carbono grafite, ele possui uma estrutura, né, hexagonal, os elétrons pi circulando em cima e embaixo do plano. Então, circulam elétrons pi embaixo, em cima do plano hexagonal. Se você pegar e juntar a estrutura do grafite com outros grafites aqui, ó, você vai vendo que essa estrutura,
ela tem a característica de fazer com que esses elétrons de um anel se juntem com a do outro anel. Então, aqui eu tenho elétrons embaixo, em cima do plano, né? À medida que eu vou aumentando o plano de grafite, eu tenho elétrons circulantes ali, né? Que é como se fosse elétrons livres, mas não é, tá? São elétrons pi deslocalizados no espaço. Então, a ligação do carbono-grafite é planar, né? O carbono é o carbono que vocês já ouviram falar na orgânica, né? É o carbono sp2, né? Tá? É o sp2. Então, esse carbono aqui é totalmente planar. Então, esse carbono está em cada vértice desse hexágono, que se une infinitamente no espaço. Então, o arranjo de grafite é uma macromolécula que não tem tamanho definido, né? O CN, seria aqui um CN, né? Tá? E eu tenho elétrons que parecem livres. Outra oportunidade de conduzir a corrente elétrica é eu ter íons livres. Ora, é justamente o que nós estamos vendo. Nós estamos vendo equilíbrio iônico. Nós estamos vendo soluções com íons livres. E quanto maior, né, a concentração de íons livres, mais conduz. Ora, se eu tenho um ácido HA e um ácido HB, e o HA tem luz muito intensa, e o HB tem luz muito fraca, o que significa isso? Significa que o ácido HA é um ácido forte, ele ioniza bastante, tá? Ele fornece muitos íons na solução, enquanto que o HB é um ácido fraco, ele ioniza pouco. Então, como ele ioniza pouco, ele não tem íons para conduzir muita corrente. Então, eu devo procurar uma solução que tenha um ácido forte em HA e um ácido fraco em HB. Tá? Como aqui é respectivamente, né, eu vou procurar a minha resposta mais adequada. Letra A, ácido acético e ácido acético. Os dois são fracos, né? Então, não é letra A. Letra B, ácido acético fraco e ácido sulfúrico forte. É justo o contrário, né? Se fosse o ácido sulfúrico primeiro e o acético depois, seria a resposta. Mas como ele pede respectivamente, eu tenho que obedecer a ordem que aparece. HCl, ácido forte, ácido acético, ácido fraco. A resposta é a letra C. Letra D, ácido clorídrico 0,01 molar e ácido sulfúrico 0,1. Ora, os dois são fortes e o que ioniza mais está menos concentrado. Está errado, né? O que ioniza mais teria que estar mais concentrado. Então, aqui não pode ser. E, finalmente, HCl mais diluído que o ácido sulfúrico mais concentrado. Então, também a mesma coisa, não serve. A resposta certa, letra C. Então, uma questão que envolve aí ionização, né? Bem fácil a questão. Se tiverem dúvidas, vão comentando aí, tá, pessoal? Eu vou passar mais rápido aqui. Essa questão é bem mais fácil, né? Vamos dizer assim. Mais teórica, né? Por enquanto, tranquilo, professor. Tá, vão mencionando se tiver dúvida, tá? Questão 2. Representam-se 3 ácidos, né? Então, eu tenho 3 ácidos. Eu tenho o X, o Y e o Z. E aqui eu tenho o número de mols dissolvidos contra o número de mols ionizados. Então, com essa razão, eu posso calcular o alfa, que é o grau de ionização. Então, o alfa do X. Quanto que é o alfa do X? O alfa é a razão entre o número de mols ionizados, 2,
dividido pelo número total de mols ali, 20. 2 sobre 20, 0,1, 10%. Tá? O alfa do Y, faço a mesma coisa, 7 dividido por 10, 0,7. Ou seja, o alfa é 70%. E o alfa do Z, vai ser igual a 1 dividido por 5. 1/5 é 0,2, né? Que é 20%. Então, com o cálculo dos alfas, eu tenho a força também desses ácidos, né? Então, o alfa mais alto é o que tem mais ionização, ou seja, é o ácido mais forte. Então, em primeiro lugar, o mais forte é o 0,70 aqui, ó. Primeiro lugar, mais forte. Segundo, é o Z. Terceiro lugar é o X, é o mais fraco. E agora eu vou avaliar as respostas, né? Primeiro tem que ver as alternativas, ó. X representa o mais forte. Quem é o mais forte? É o Y. Então, esse aqui está errado. Falsa. Tá? 2. Z é o mais fraco. Quem é o mais fraco? É o X. Falsa também. Tá? A afirmativa 3. Y apresenta o maior grau de ionização. Certo, né? O primeiro. Essa é verdadeira. Então, a única certa é a 3. Então, apenas a 3, letra C. Então, da aula passada, nós vimos grau de ionização, né? Tá? Vamos para a questão número 3. A tabela ao lado se refere a forças relativas de ácido em soluções aquosas, tá? Então, eu tenho aqui a constante de ionização do ácido, Ka. Observem que não é Kc, é Ka. E vocês já podem desconfiar, né, que o Ka é por causa daquela água, né? Então, é o Kc do ácido, de ionização do ácido, vezes a concentração de água, né? Como é do ácido, isso aqui foi chamado de Ka, tá? Tranquilo? A mesma coisa que eu fiz ali na ionização da água, vocês vão calcular o Kc, vão botar a expressão do Kc, tá? E aí, a água, vocês vão agregar junto com o Kc, tá? Que vai dar o Ka. A mesma coisa, o Kb da base e assim por diante, tá? Então, o K me dá uma ideia de força, né? Então, veja que eu tenho vários Ks aqui, ó. Eu vejo a força pela potência de 10. A potência de 10 menor, ó, quer dizer, que representa o maior número, né? Que representa o maior número é o mais forte. Então, esse aqui é o forte, ó. Esse é o forte. O mais forte de todos. 10 dá menos 2. E o 10 dá menos 11 é o mais fraco de todos. Esse aqui é o mais forte. E esse aqui é o mais fraco. Tá? Então, o que ele pergunta ali? Das soluções aquosa baixa, a melhor condutora de eletricidade. Olha, quem melhor conduz, né, aquela que ioniza mais. Ou seja, que o Ka é maior. Então, a resposta certa é letra B. HBr, como nós vimos na tabela aqui. Tem o maior Ka, então ioniza mais, né?
é a melhor condutora de elétrons. Veja que aqui todos eles estão com a mesma concentração, 0,1 molar, daí ganha aquele que tiver o Ka maior, né? Como o HBr é o maior, ganha ele. Os outros são mais fracos, então, por exemplo, vão conduzir menos elétrons, né? E a gente vê isso pelo brilho de uma lâmpada, né? Se eu botar uma lâmpada ali ligada nessa solução, tá? Eu vou enxergar o brilho da lâmpada pela corrente que passa dentro da solução. Tá? Então, questão 3, letra B. Questão 4. Qual dos sais abaixo poderia diminuir o grau de ionização do NH4OH? Então, vamos pensar, olha aqui, pessoal. Essa base, NH4OH, como é que ela ioniza? Ela ioniza formando o íon amônio né, mais OH-. Tá? Então, eu quero diminuir a ionização. Presta atenção nisso, ó. Eu quero diminuir a ionização. Então, eu quero que o meu equilíbrio vá para o lado contrário da ionização. Vá para a esquerda. Então, vamos lembrar da aula passada, né? O efeito do íon comum, né? O íon comum, se eu colocar um íon comum nessa solução, se eu colocar um íon NH4+, aqui, se eu aumentar essa quantidade aqui, ó, eu vou deslocar para a esquerda, né? Então, vamos ver se tem alguma opção que tenha o íon comum. Você observa que tem letra C aqui, ó. Se eu colocar, então, cloreto de amônio, né, na solução, ele vai me fornecer NH4, né, mais Cl-. No momento que eu forneço esse íon comum aqui, ó, né, a equação toda desloca para a esquerda. E assim eu diminuo o grau de ionização, tá? Então, eu consigo diminuir fazendo isso, colocando o íon comum. Então, a resposta certa é a letra C. Questão 5. Questão 5. Ele diz o seguinte: compostos orgânicos podem sofrer decomposição por micro-organismos, tal. Então, tem a formação de metano, formação de amônia, formação de gás sulfídrico. Tá, em relação a esses gases, explique por que a amônia e o sulfídrico, quando produzidos em água, dissolvem quantidades maiores que o CH4, que desprende rapidamente para a atmosfera. Bom, isso aqui nem é questão minha aqui, né? É questão anterior. Vocês do conteúdo de etapa 1. Tá? O que vocês têm na molécula NH3 que solubiliza mais em água? Uma que é uma molécula polar, tá? Ela é polar e as forças de ligações entre as moléculas iguais a ela tem as pontes de hidrogênio, ou ligação de hidrogênio. Ora, a água também tem, né? Ela é polar, e tem ponte de hidrogênio. Então, esses dois se dissolvem muito bem, graças a Deus, tá?
Agora, o H2S, veja que o enxofre é do mesmo grupo do oxigênio. Então, a molécula tem a mesma geometria angular, com dois pares de elétrons não ligantes sobre o enxofre. Então, essa molécula também é polar, mas ela não tem ponte de hidrogênio, mas ela se dissolve bem na água, né? Tá? Por que que o CH4 não se dissolve bem? Porque é uma molécula apolar. Ela é apolar, não tem polaridade. Então, ela não se dissolve bem na água, tá? Um polar dissolve bem em polar, e a polar não se dissolve bem em polar, tá? Semelhante dissolve semelhante, aquela história que você sabe, tá? Então, letra A, explique por quê, né? Porque a amônia e o gás sulfídrico são polares, né? Enquanto que o metano é apolar. Letra B. Agora aqui eu vou precisar mais espaço, porque eu tenho que escrever uma equaçãozinha, né? Então, letra B. Explique usando reações químicas por que a solubilidade da amônia aumenta com a quantidade de gás carbônico dissolvido na água. Daí eles dão o Ka do ácido carbônico, né? Daí dá o Ka do bicarbonato e dá o Kb da base da amônia. Então vamos lá. Com reações químicas. Então observe o seguinte, ó. Se tu pegar amônia, tá? E reagir com água, tu tem aqui uma reação, né, de formação de ionização, né? Então, tu tem a ionização formando o íon amônio, mais o H- aquoso, né? Fica na água. Ocorre que o gás carbônico também reage com a água, porque é um óxido de caráter ácido. Vocês já viram na etapa 1, tá? Então, reage com água formando um ácido, né? Ácido carbônico. Mas esse ácido carbônico, então, vai reagir com essa base. Então, eu vou ter uma reação química ácido-base aqui, ó. Tá? Então, reagindo essa base com esse ácido, eu vou formar o quê? Eu vou formar, então, o sal, que é o carbonato, bicarbonato, desculpa, bicarbonato. Bicarbonato de amônio, né? Mais água. Tá? Então, tira um H aqui do ácido carbônico e forma água aqui, ó. Tá? Então, tu forma o bicarbonato de amônio. Então, qual é a explicação? Por quê? Por que que a solubilidade da amônia aumenta? Porque eu estou retirando, né, esses íons aqui ó, da água. Então, a tendência é o equilíbrio aqui deslocar para a direita. Tá? Se eu consigo deslocar esse equilíbrio para a direita, à medida que eu estou consumindo o íon amônio, né, do equilíbrio de ionização da amônia, formando, então, o bicarbonato de amônio. Tá? Então, a explicação é essa, por reação química, formação do bicarbonato de amônio. Vão perguntando aí, gente.
Vão perguntando que a coisa aqui vai andando. Por enquanto, eu estou entendendo a sua explicação, professor. Deixa eu ver se eu já fiz essa aqui. Não, essa eu não fiz ainda, né? Não fiz a 7 ainda. Deixa eu ver aqui. Esse aqui eu já fiz. Esse eu já fiz, né? Esse eu já fiz. Esse eu já fiz. Tá. Tá. Esse aqui eu já fiz. Já fiz também. Já fiz. Tá, esse aqui já fiz. Então vamos para 9. Leve. Questão número 8. Essa questão 7, né? Tem a 7, eu não fiz a 7 ainda. Tá aqui, 7. Tá escondida. Questão 7. A partir da constante de ionização do ácido acético igual a 1,8 vezes 10 na menos 5, veja que essa constante, né, é baixa, né? 10 na menos 5, né? É 0, depois tem 5 casos para vir um número diferente de 0, né? Então é um número bem baixo. Tá? Ele te dá a concentração desse ácido acético e pergunta qual é o grau de ionização, né, da solução. Então, vocês lembram, né, da aula passada, diluição de Ostwald, né? Tá? Então, como é um ácido fraco, lembrem que nós tínhamos lá, né, para Ostwald, né, que a constante, né, de ionização para ácidos fracos era alfa ao quadrado, que é o grau de ionização ao quadrado, vezes a molaridade, né, desse ácido. Tá? Ele quer que tu descubra qual é o alfa. Tá? Ele te dá a concentração e te dá o K. Bom, então é só isolar e fazer a conta, né? Tu tem que lembrar que só vale usar essa equação quando for um ácido fraco ou base fraca. Isso aqui faz parte, então, da lei da diluição de Ostwald. Tá? Então, vamos lá. Vamos substituir e vamos fazer o cálculo. Então, o K é 1,8 vezes 10 na menos 5. É igual ao alfa ao quadrado, que eu quero descobrir o alfa, né? Vezes a concentração, que é 0,045. Isolando o alfa, eu fico com alfa é igual. Veja que está ao quadrado, então eu tenho que tirar a raiz, né? Esse cara aqui vai dividindo, então vai ficar 1,8 vezes 10 na menos 5, dividido por 0,045, tudo isso dentro da raiz quadrada. Então, alfa, porque é ao quadrado ali, né, gente? Então, agora, fazendo a continha, né? Eu tenho 1,8 vezes 10
Opa, só um pouquinho, que deu problema aqui na minha calculadora. Aqui. O mouse está... A minha caneta hoje não está muito boa, não. Não sei se está carregado, o computador está muito lento. Aí fica ruim. Então, ó, 1,8 vezes 10 ESP, né? Vezes 10 na menos 5. Para que deu problema aqui nessa calculadora. Essa calculadora é meio estranha. 1,8 ESP menos 5 dividido por 0,045 igual. Agora eu tenho que tirar a raiz quadrada. Então, elevado na ponto 5. Raiz quadrada é o mesmo que elevar na meio, tá? Levar na ponto 5 é raiz quadrada. Então, olha aqui, ó. Esse alfa deu 0,02. Multiplicando por 100, isso aqui quer dizer que é 2%.